Bom, sejam bem-vindos para mais uma série de webinários da UTC América Latina. Nós temos promovido eventos técnicos dirigidos ao setor que possui infraestrutura de missão crítica para discutir. Nós temos discutido assuntos importantes ligados à tecnologia de telecomunicações, automação, tecnologia operacional, enfim, tudo que é ligado à tecnologia e associada à missão crítica, operações de missão crítica, que são operações que funcionam 24 horas, durante 7 dias na semana, e não podem ser interrompidos. Esses serviços são importantes para o país, importantes para a sociedade em geral. E hoje temos o prazer de receber um palestrante da Huawei, que vai falar basicamente sobre subestações modernas, sobre subestações que empregam tecnologia mais moderna, que empregam vídeo monitoramento, que empregam coleta de dados importantes para operar eventualmente à distância e operar de melhor maneira possível as subestações, obtendo dados significativos para os seus operadores. A Huawei, como vocês sabem, é uma empresa ligada essencialmente à tecnologia, presente no mundo inteiro, muito atuante no mercado da América Latina e do Brasil especificamente. E hoje nós temos o prazer de receber Bruno Milani, que vai falar sobre, basicamente, vídeo monitoramento de subestações. Sinalizo para todos que a apresentação será gravada. Nós vamos disponibilizar essa gravação no site da UTC América Latina. É importante que vocês saibam também que vamos encaminhar para vocês que estão participando do evento a apresentação, também a própria apresentação. Se quiserem ver a gravação, vão lá no site da UTC América Latina. Se quiserem apenas assistir à apresentação propriamente dita, será encaminhada via e-mail. Outro dado: perguntas podem ser feitas ao final dessa apresentação, que deverá ser uns 40 minutos. Nós teremos perguntas e respostas. É importante debater o assunto. Nós vamos disponibilizar esse chat ou perguntas e respostas, que no aplicativo está como Questions and Answers, QA. Vocês podem fazer as perguntas e nós vamos retransmitir ao Bruno para as possíveis respostas. Tudo isso será gravado e poderá ser recuperado por vocês. Dou as boas-vindas para a Huawei, na figura do Bruno. Seja bem-vindo e a tela é sua, Bruno. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado ao TC América Latina pelo convite, pela oportunidade. Eu vou aqui colocar o meu material em tela e a gente já começa. Enquanto isso, eu não sei aí se todos vocês já conhecem a Huawei de alguma maneira, né? Mas provavelmente vocês já ouviram falar. Quem não é cliente ainda já deve ter ouvido falar de Huawei, do mundo de 5G, né? Então, hoje a Huawei ela já está há 23 anos no Brasil, né, com escritório, com representação, com time de vendas e implantação no Brasil. O mercado da Huawei no Brasil começou justamente com o fomento do 3G há 23 anos atrás. Então, quando as operadoras começaram a comprar equipamentos de 3G, foi onde a Huawei entrou no mercado brasileiro. E hoje a Huawei tem aí de 50% a 60% da infraestrutura de comunicação de todas as operadoras no Brasil, né? Então, é uma questão de tempo a migração dessa rede hoje que a gente usa, né, 4.5G, né, a maioria das operadoras,
para migração para uma rede 5G, né? Então hoje a Huawei, o grande foco da Huawei é esse, né? Porém a Huawei tem outros grandes 3 segmentos, né? Um é esse segmento de carrier, né, de operadora, onde nós vendemos infraestrutura para as operadoras. Um segmento de consumer, que a Huawei vende smartphone, smartwatch, todos esses wearables. A Huawei também está com uma linha de Wi-Fi corporativo, de Wi-Fi doméstico, né? E o Wi-Fi doméstico também entra nessa linha de consumer. E a área que eu trabalho, né, a área que eu represento, que é a linha de enterprise, que são produtos de enterprise. Então, dentro dessa linha enterprise, estão toda a linha de produtos de IT que a Huawei vende, né? Então, storage, switches, roteadores, cloud pública, câmera de inteligência, analítico, videoconferência, solução de GPON, né, para transmissão de fibra. Então, tudo isso entra dentro da linha de Enterprise. E eu, dentro da Enterprise, sou um dos gerentes de produtos dessa linha que a gente chama de Intelligent Vision, né, IVS. Intelligent Vision Solution. Aqui, nessa apresentação, a gente vai colocar alguns pontos que a gente vai conseguir fazer um acompanhamento, né, de como a gente aplica a tecnologia de análise de vídeo numa solução do mercado de energia, né? E vocês vão ver como que a Huawei está posicionada no que tange a inteligência, né? As soluções inteligentes de monitoramento, né? Aqui a gente tem um, um, um degrau, né? Mostrando como que estão, como que eram as soluções e qual que a gente pretende chegar, né? Há anos atrás, né? Há décadas atrás, a inspeção era manual. Hoje, dependendo da região que a gente se encontra, ainda acontece isso no Brasil, né? Então, a inspeção era sem monitoramento, né? Então, alguém tinha que ir lá olhar como é que estava. Então, a linha de transmissão, subestação e distribuição era totalmente inspeção manual. Tem-se a rotina de visitas e checagem de equipamento, né? Hoje, a gente entende que no Brasil, a gente está ali começando o processo de automação, né? Ou seja, para linhas de transmissão ainda não tem nenhum case Brasil de monitoramento, né? Já ambientes de subestação, sim, esse é o grande mote e o grande febre do momento no mercado de elétrico, né? Por causa de algumas regras impostas aí. Então, o grande momento, todos estão correndo para conseguir fazer as suas subestações compatíveis com soluções de vídeo monitoramento, né? E ainda a parte de distribuição de energia, né? A gente ainda não tem nenhuma tendência, né? Hoje o foco ainda é subestação. Num futuro, né? Tipo assim, em ambientes já mais evoluídos fora do Brasil, por exemplo, na parte de Europa, Ásia, Oriente Médio, lá a gente já tem a Huawei fornecendo tecnologia para monitoramento de linha de transmissão por imagem, subestação, distribuição de energia, controle dos painéis, que já é o que a gente chama de aérea digital e de inteligência artificial, né? Já saiu da automação e já está numa era de inteligência artificial, onde a gente pode considerar algumas tomadas de decisões já prontas para serem baseadas no feedback do mundo de imagens, né? Então, aqui são alguns cenários, né, que a Huawei consegue atuar. Então, a Huawei ela tem toda a infraestrutura para fornecer para vocês. Lógico, o foco aqui é focar na inteligência do sistema de câmera, né, como ele pode deixar o seu sistema inteligente e proativo, né, e não reativo, para você conseguir tomar algumas decisões com antecedência. Porém, a Huawei tem todo um core de TI, né? Então, hoje, da parte de switch, a parte de GPON, de transmissão de fibra ótica, a parte de roteadores, switches, wireless, Wi-Fi categoria 6, servidores, storages tradicionais, storage híbrido, disco rígido, baseado em HDs tradicionais SATA e disco sólido, SSD, e storages 100% SSD, que são storages de alto desempenho, né?
que a Huawei vende muito no Brasil para o mercado financeiro, para grandes bancos, né? Os 4 grandes bancos no Brasil são clientes Huawei da linha de storage. E também a linha de facilities e data center, né? Então, você consegue ter uma solução fim a fim. Câmera, switch, energização solar, transmissão, roteamento, servidores, storages, data center, rack de data center facilities com ar-condicionado, tudo all in one Huawei. Então, hoje a Huawei já tem uma linha completa para te atender. Então, a gente consegue, lógico, atender todos os cenários. Cenários de pátio, que é a administração de alerta de fogo, vento, a parte subterrânea, né, gerenciamento de câmeras que você vai ter análises referente a ou situações aéreas ou situações de tubulação, né? A parte de subestação, onde é um cenário crítico de monitoramento de chave, se a chave está aberta, se a chave está fechada, se teve invasão, se não teve invasão, controle de pessoal no centro de distribuição, por exemplo, controle de EPI, se a pessoa está de máscara, se a pessoa está de capacete, se a pessoa está de luva. Você consegue adicionar todas essas questões de segurança para o negócio de vocês, né? Então, nem sempre a gente está falando de solução de monitoramento. A Huawei ela não entende mais o mercado de vídeo monitoramento como aquele tradicional. Um segurança olhando uma tela com 20 janelinhas, cada janelinha uma câmera, de braços cruzados, esperando acontecer alguma coisa. Isso já é uma tecnologia totalmente ultrapassada. Então, o que a Huawei entende como uma solução para atender esses grandes problemas que a gente tem aqui desse mercado? Por exemplo, para monitoramento de uma linha aérea, você não tem câmeras com zoom suficiente, então as imagens não são nítidas, você não tem. Alguns clientes já usam drone para fazer isso, porém, a administração de um drone, bateria, o custo é muito alto, a vida útil da bateria dele é muito baixa. Quando a gente fala de tubulação, né? Então, a parte de segurança, complexidade, cabeamento, você consegue monitorar ou reduzir e otimizar com sistemas de câmeras da Huawei. A parte da parte da subestação, né? Você não tem hoje, caiu uma chave. Você acusou no alarme, você vai ter lá no seu sistema o aviso. Só que você não tem uma dupla validação. A única validação vai ser alguém entrar lá e olhar se a chave realmente está aberta. Então, você não tem uma dupla validação, você não tem a interpretação do que está acontecendo, né? Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com vídeo, né? Quando você consegue não ter só uma interpretação, mas também já ter um aviso da lógica, né? Do seu próximo passo. A monitoração dos status, né? Então, hoje a Huawei consegue até monitorar ponteiro do meter, da velocidade com que ele sobe, ou se ele atingiu o vermelho ou não. Então você consegue adicionar uma série de inteligências para fazer uma dupla checagem. Checagem do alarme, a chave caiu. Checagem por vídeo, o vídeo alertou que a chave caiu. Checagem do monitor, o monitor avisou que a tela caiu, que a chave caiu, tá com a luz vermelha, eu sei, validação. Então, a grande vantagem é que você consegue automatizar tudo isso, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho e esse a gente viu os problemas e as aplicabilidades da solução, né? E aqui a gente fala um pouquinho de como é a arquitetura da solução, né? Quem já conhece soluções de vídeo monitoramento sabe, né? Uma câmera, um gravador e ponto. Eu vou ter um servidor que eu vou ver as imagens. Isso era a tecnologia usada há anos atrás, né? Hoje, você tem uma série de inteligências agregadas a essa análise, né? Vamos começar lá pela base, tá? Desse desenho. Deixa eu colocar o meu ponteiro aqui. Isso, vamos começar aqui pela parte de usuário, né? Então a parte de baixo aqui é onde a gente manda a energia para os consumidores finais, né? Então a gente precisa monitorar para que esse serviço não seja interrompido, ou se ele for interrompido, para que a gente acione rapidamente algum tipo de análise para corrigir o problema. Então, a gente tem aplicabilidades de soluções para todos os ambientes, né? Por exemplo, linha de transmissão.
Hoje você precisa ter controle de intrusão, controle de EPI, né, de capacete, controle de fogo, fumaça, controle de temperatura, usar as câmeras para medir a temperatura dos equipamentos, né? Então você tem como adicionar inteligência legada, pegar uma câmera inteligente Huawei e absorver informações de uma câmera não inteligente legada. Então você não precisa nem se desfazer do seu legado, tá? É totalmente interoperável. A Huawei tem uma linha de câmeras Eco, que são câmeras ecologicamente corretas, são câmeras alimentadas por painéis solares, são câmeras já compatíveis com transmissão Wi-Fi, wireless, 5G, LTE. Então a gente já tem uma série de câmeras que não dependem ali da conectividade chegando a elas. Por quê? Porque são câmeras que vão estar no alto de uma torre de 50 metros. Então, ali a câmera já tem a proteção eletromagnética suficiente para suportar esse ambiente hostil, né? E a conectividade se faz via sem fio. Então, é uma linha de câmeras específicas da Huawei para esse segmento. E aonde isso vai ficar armazenado? Vai ficar armazenado numa subestação ou numa central, né? Mas para a subestação a gente entende que para você fazer esse tipo de análise, por exemplo, detecção de falha de capacete, pessoas sem capacete, detecção se a chave abriu ou fechou, né, de forma automática, não tem ninguém olhando, a câmera detecta se a chave abriu ou fechou, né? Então você precisa de uma série de processamento. Então a gente entende que usando os servidores da Huawei, que é ali que chama o IVS 3800 ou o IVS 1800, ele é um hardware específico que vai rodar a aplicação. Então não existe, digamos assim, aquele conceito de o software de vídeo monitoramento da Huawei. A Huawei não vende software. A Huawei vende uma solução hiperconvergente, é uma solução all-in-one. Então é um servidor padrão hack servidor 19U, padrão tradicional, a gente tem o modelo 2U ou 1U, depende da demanda, né, da capacidade da solução. E ali sim é um servidor hiperconvergente. Então ele tem máquinas virtuais que vão trabalhar para fazer a análise do vídeo, ele tem máquinas virtuais que vão fazer a instância de storage, ele tem as máquinas virtuais que vão fazer a parte de gerência de vídeo online, né, ao vivo, né, a parte de transmissão, de gerência das câmeras. Então ele é inteligência, ele é storage e ele é administração. Então ele é uma solução que a gente chama de hiperconvergente, né, a linha IVS 3800 e a linha IVS 1800. O que muda basicamente é a capacidade, né? A gente tem soluções que começam ali em gestão de 32 câmeras e a gente vai até a gestão de milhares de câmeras, né? A gente tem hoje no Brasil implementado alguns clientes, né, que usam essa solução, que hoje tem um parque de 2.000 câmeras operacionais e está em expansão para 8.000 câmeras, né? Então é um pool de servidores da Huawei que faz essa administração. Então hoje é bem comum isso, tá? A Huawei tem alguns clientes, principalmente no mercado público. A Huawei, o grande diferencial da Huawei é a aplicabilidade dessa solução para a segurança pública. Porém, a gente tem cases ao redor do mundo e alguns cases já Brasil fechados para a questão de monitoração de subestação por vídeo, né? Nessa seta aqui do lado, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de SDC. É a abreviação de Software Defined Camera, ou seja, câmera definida por software. O que é uma câmera definida por software? Significa uma câmera que você consegue adicionar inteligência, né? Você compra a câmera com recurso de detecção de invasão. Ok. Ah, mas eu preciso que essa câmera também utilize a minha inteligência de capacete. Eu tenho um analítico aqui de segurança que só permite entrar pessoas com blusa laranja. Tem essa regra nas câmeras da Huawei? Não. Mas se você tem o código que valida isso, você consegue fazer o upload disso para dentro das câmeras, né? Então, é uma câmera que aceita a instalação de algoritmos. Por isso que é uma câmera baseada, definida por software, né? Software Defined Camera. Aí a gente tem aqui o nosso primeiro VMS, né? O nosso administrador de gravações, né, de vídeo, que é o 1800. Ele tem a sua inteligência lá, tem o seu kit de canais, né? Você tem essa caixinha 16,
para 32 ou para administração de 64 câmeras. A gente consegue fazer um cluster ali, vários na sua capacidade. O 3800, ele já é um produto mais robusto, que ele é usado geralmente para administrar uma rede de IVS 1800, né? Uma vez que você tem, por exemplo, uma matriz e tem 50 subestações, cada subestação vai ter um 1800 reportando, né, mandando o feedback dos alarmes para o 3800. E o 3800 como um guarda-chuva recebendo o alerta de todas as câmeras da rede, né? Então, é o que a gente chama de arquitetura em 2 níveis, né? Ou em até 3 níveis, como a gente vê nesse desenho aqui, né? Então, você consegue ter uma abrangência, por exemplo, regional, uma abrangência estadual e uma abrangência nacional. Então, você consegue até reportar evento de câmera para um terceiro nível, para um gestor nacional, por exemplo. Essa é uma das ideias aí da Huawei. Reportar até para um kit, para um supervisor nacional, usando essa plataforma central como exemplo, né? Então, aqui é mais ou menos como a Huawei se divide. Então, para vocês verem em que nível que a Huawei está de qualidade e inteligência da solução, né? Então, hoje a Huawei ela já tem esse know-how todo, tá? Então, a Huawei não é um competidor de nicho de mercado pequeno. Por exemplo, a Huawei, a câmera mais básica da Huawei já parte com inteligência artificial para detecção de intrusão, comportamento, behavior. A Huawei não tem, digamos assim, a intenção de entrar no mercado para competir com o Intelbras. Se a gente vai usar câmeras Intelbras, provavelmente esse não é o projeto da Huawei. Então, quando a gente fala de projetos Huawei, a gente fala de câmeras com qualidade superior, com inteligência embarcada, que é o futuro. O que é o futuro? Hoje, se você vai gastar dinheiro para colocar uma solução de monitoramento básica, ela já vai começar defasada. Ela já vai começar usando uma tecnologia desatualizada, né? Então, a gente ajuda aí todos os CTOs das empresas a nunca perder dinheiro dessa maneira, né? Então, essa é a ideia. Aqui uma solução mais lógica, né, de tudo isso. Então, a camada de acesso, a gente fala que é da onde vem os inputs. Então, o input vai vir da câmera, o input vai vir da câmera PTZ, o input vai vir do sensor. E, lógico, a Huawei integra esses sensores, tá? A Huawei hoje ela não... A gente tem parcerias tecnológicas, né, para entregar todo esse sensor de controle de acesso, catraca, cancela. A Huawei tem todo esse sistema de automação de parceria. O produto Huawei em si é a câmera e a inteligência, porém a gente tem essa camada de integração também que a gente pode fornecer. A camada principal de comunicação, ou seja, toda a rede também pode ser provida aí pela Huawei. A gente consegue fazer a integração do NVR, né, o gravador, né, o Network Video Recorder, que nesse caso é uma daquelas opções do IVS, né? Então a gente consegue migrar o legado para um IVS novo, né, para uma solução nova de inteligência e absorver vídeos gravados. Eu tenho 1 ano de gravação aqui, vou jogar fora? Não. A gente consegue fazer uma pesquisa, por exemplo, eu consigo encontrar uma pessoa específica, vou fazer uma busca por rosto de um fulano que invadiu a minha estação aqui. Eu quero saber se ele foi visto em outras subestações. Consigo fazer isso? Consigo. Usando, lógico, a tecnologia Huawei, você consegue fazer essa busca em vídeos legados. Então a gente consegue fazer toda uma automação, né? Isso aqui é outro grande diferencial da Huawei, que a Huawei ela usa toda uma solução baseada em APIs, né? Baseado na ideia de Northbound Interface público. Então, uma vez que vocês comprem a solução, vocês vão receber um caderninho com todas as APIs possíveis que a solução consegue. Então, todo comando que a plataforma recebe ou comando que a plataforma dá na interface, na administração, pode ser feito de forma via API, via comando. Significa que você consegue criar uma automação independente da plataforma, né? Então você consegue criar regra, adicionar câmera, adicionar inteligência, remover inteligência, adicionar alarme, criar regra, sem nunca nem usar a interface Huawei, só via comando de API. Então isso te permite uma grande automação. Então, uma vez que você tem esse know-how, ou a Huawei tem um grupo de parceiros já
homologados para fazer esse tipo de automação. Deu um alerta na cerca eletrônica. Alguém cortou a cerca eletrônica, isso vai gerar um alarme. Ao gerar um alarme, a gente consegue fazer a automação. Qual é a câmera mais perto do alarme? A câmera gira para a posição tal. Então, você consegue criar essa automação independente da tecnologia usada, né? E na parte de aplicação, tá aí a parte que eu acabei de falar, a inspeção de equipamento, alarme, né, gerência, gerenciamento do video wall. Hoje a Huawei tem decoders que consegue gerenciar 16 telas, né? Então você consegue apontar a câmera para cada tela, gerou um alerta, fica as 16 telas com uma câmera só. Então você tem toda uma gerência, um nível, né, de usuário para usuário de gerência e usuário de configuração. Então a solução, né, de OEM, né, Operation and Maintenance, é muito específica, é muito completa. Então hoje você tem criação de grupos, criação de usuários, criação de regras para usuários, autenticação de usuário via LDAP, via solução de autenticação de usuário externa. Então hoje a Huawei realmente tem uma plataforma integrada, tá? E a gente responde isso lá na camada de exibição no CCO, né, o Centro de Comando e Operação. Então que pode ser regional ou nível estado ou nível Brasil, né? Mas aí a cadeia é criada aí dentro de vocês. Então, a ideia da Huawei é isso aqui, tipo assim, é colocar o sistema de monitoramento num outro nível, tá? A gente não está competindo com a solução de Santa Efigênia, solução de mercado doméstico, que você vai lá e compra meia dúzia de câmera e coloca dentro de casa. Isso aqui a gente está falando de uma solução de porte industrial, tá? E aqui a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes das características, tá? Que tipo de inteligência você pode usar? A ideia da inteligência é justamente essa, é evitar que você tenha um trabalho reativo. A ideia é que você tenha um trabalho proativo. Ah, entraram na subestação e me roubaram cabos. Aí depois que você nota isso, que você vai olhar o vídeo, quando foi? Não sei. Vamos assistir o vídeo dessa semana para ver se a gente descobre quando que aconteceu. Ou seja, a chance desse vídeo ter já sobrescrito, né, gravado por cima é alta, porque você não sabe que dia aconteceu. Você não tem nenhuma inteligência atrelada, você vai pegar esse vídeo e fazer o que com isso? Detectei. Tem um cara lá cortando o fio. E você vai mandar para a polícia e aí até isso chegar numa identificação de um rosto, são meses ou talvez isso nunca aconteça. O que a gente consegue fazer aqui é justamente ser proativos, tomar uma atitude no momento da ação, porque a câmera te avisa do que está acontecendo, né? Então, os principais problemas, né? Que a gente consegue, hoje a inspeção toda é feita de forma manual, né? A gente consegue fazer tudo isso também de forma dinâmica. Então, o que isso, né, é o problema principal? Você não tem inteligência, né? As câmeras são antigas ou são inexistentes, elas são de baixa eficiência, ou seja, ela vai gravar uma câmera que vai pegar uma imagem de 100 metros de distância. Você não vai ver nada, né? Você vai ver um pontinho lá se mexendo, né? Então, não é útil. Você não consegue identificar uma pessoa, você não consegue identificar uma placa, você não consegue identificar nada, né? Numa imagem dessa tradicional, né? Que a gente usa hoje no mercado comum, né? Então, a operação passa a ser muito manual. Então, você não tem monitoramento de temperatura, você não tem monitoramento de fogo. O alarme de incêndio vai soar depois que o fogo já se alastrou. Então, de forma geral, você tem um alto risco para a segurança, né? Então, aqui é uma solução, né, uma sugestão de solução, né, para a gente conseguir automatizar, né? Aonde eu consigo aplicar a minha tecnologia Huawei, né? Essa aqui a gente está vendo como se fosse uma simulação de uma planta, né, de uma subestação, de uma forma bem resumida. Então, aonde a gente consegue adicionar inteligência aqui? Controle de usuário. Tá vendo aqui uma cancela? A Huawei tem soluções de reconhecimento facial para cancela. A pessoa chega na cancela, olha para o tablet valida com o banco de dados. Se é o funcionário, abre a cancela. Tudo isso em milissegundos, né? Então, controle e saída de funcionários por reconhecimento facial. Áreas internas. A tradicional câmera de vigilância, né? Que você olha no corredor, vê aquela bolinha no teto.
a Huawei também tem essa tecnologia tradicional para as áreas internas, né? Porém, a câmera é tradicional, porém a câmera já vem com funções de detecção de movimento, com detecção de cor, com detecção de rosto, com detecção de pessoas, contagem de pessoas. Então é uma série de inteligências para essas áreas internas também, né? A parte de monitoramento inteligente, né? Hoje a Huawei ela consegue identificar chave aberta, chave fechada, ou identificar movimento na imagem que caracteriza a abertura de chave, e cerca eletrônica, né? Que a gente consegue monitorar a intrusão. Fora isso, dentro desse monitoramento inteligente, né, a gente tem todos aqueles aplicativos inteligentes que eu consigo agregar à câmera, né? Por exemplo, eu consigo usar uma câmera Huawei e adicionar o analítico de detecção de capacete. Se a câmera perceber alguém sem, alarme é gerado. Entre outros. A Huawei tem câmeras específicas, câmeras termográficas para monitoramento de temperatura. Tanto temperatura corporal de pessoas, né, para checar se a pessoa está com febre ou não, e gera um alerta para segurança e interromper essa pessoa, que essa pessoa está com febre, então ela deve estar com algum tipo de doença, pode ser Covid, ela está numa área com outras pessoas, como também temperatura de equipamentos, tá? A gente consegue monitorar ali até 500 e poucos graus a temperatura de um transformador, por exemplo. E até fazer a leitura de medidores analógicos, né? Via o sistema de câmera. Então, lógico, cada ambiente desse tem um modelo de câmera específico, né? A gente tem um modelo de câmera térmica, um modelo aqui de lente dupla, o modelo de câmera inteligente para monitorar o medidor, câmera de detecção de perímetro, né? São câmeras que já têm uma aplicabilidade específica, um zoom específico, um backlight compensation, né? Aquela câmera que pode ficar virada para a luz, para o sol, que ela consegue corrigir e não vai ficar ofuscada, né, pelo sol. Então, cada câmera Huawei, a parte do pad aqui, o pad, o controle de acesso, para fazer o reconhecimento facial. Então, a gente tem toda essa. Cada área tem a sua câmera específica, né? E todos eles passando para administração. Que essa administração pode ser local, gravada aí nessa área interna, né? Pode ser gravada na área interna e reportada para a nuvem. Essa nuvem pode ser o seu data center, pode ser o data center de uma operadora, pode ser o data center cloud Huawei. Então, você consegue ainda reportar e ter uma visão global de todo o projeto com esse último reporte aqui, né? Esse terceiro nível de administração. Aplicações, né? Como eu falei, controle de acesso. A gente tem aqui o pad, né, fazendo o controle de acesso, abrindo a catraca para as pessoas que estão na base. Controle de acesso de veículos. A Huawei tem câmeras que fazem a leitura de placa, tá? As câmeras da Huawei já são treinadas para ambiente por um Mercosul, né? Placas padrão Mercosul. Então as placas padrão Mercosul já são treinadas pelo algoritmo da Huawei e a gente tem alto índice de assertividade com projetos já de integração com Detrans a nível estadual, né? Então a gente tem ali alto volume, né? Câmeras instaladas em vias públicas de alto movimento, com um índice de assertividade acima de 95% de leitura e reconhecimento de placas, né? Isso num ambiente real, com chuva, neblina, trânsito, um ambiente real de funcionalidade com placas Mercosul. Então, a gente consegue fazer automações tanto para ambientes de alto tráfego como para controle de acesso. Então, aqui é um exemplo, né? O carro se aproxima, a câmera reconhece que é uma placa que está no banco de dados, né? Que é um veículo da empresa ou é um veículo de funcionário autorizado. A cancela abre, né? Sem precisar de validação ou o segurança se aproximar do veículo para tomar alguma ação. As câmeras da Huawei também a gente já tem algumas características que conseguem identificar estacionamento em lugar proibido, né? Você cria a regra, né? E se algum veículo permanecer aqui por mais de 30 segundos, é considerado uma violação. Então você consegue criar essa lógica. A detecção de movimento no sentido contrário, né? Ou contramão. Você tem uma lógica, né? Você tem aqui um campus, né? O seu parque, sua subestação.
E para evitar manobras, né, de veículo dentro da subestação, você define um caminho único, né? A pessoa tem que sempre seguir no mesmo caminho. Se algum veículo for detectado rodando no sentido contrário, um alerta é identificado. E a parte de speeding também. Então, por exemplo, a gente está falando de ambiente controlado, né? Subestação, ambiente de onde você não tem um tráfego alto de veículos. Se algum veículo for detectado andando rápido demais, né, ou acima de 30 km por hora, por exemplo, a câmera consegue identificar esse overspeeding e alertar a segurança. Olha, aqui está uma imagem, dá o pop-up lá na tela da administração, ó, veículo com uma velocidade acima do normal detectada. Então, você tem todo esse controle da segurança. A base de intrusão, né, você cria essa lógica, né, com as câmeras, né, e as câmeras hoje, acho que deve ter outro slide falando da câmera, não, a câmera de intrusão, né, a câmera de detecção de pessoas, ela consegue ter a inteligência de identificar que uma pessoa passou, porque é uma pessoa, e, por exemplo, um galho de árvore, um cachorro, alguma outra coisa que cruze essa linha, né, ela não vai te dar o alerta. Então, a gente tem um índice de falso positivo muito, muito baixo. E ajustes, né, automático. Então, câmeras que se adequam a chuva, nevoeiro, neblina, poluição, baixa luz, né? Então, ou contraste, né? Ou muita luz. Então, as câmeras hoje da Huawei elas são totalmente automatizadas. Reconhecimento de dispositivo, né? Então, como eu falei, você consegue fazer medição dos pontos, você consegue fazer identificação de cor, se o LED está vermelho, se o LED está azul, identificação se o disjuntor tá ligado ou está apagado, né? Posição da chave, se a chave está fechada, se a chave está aberta. Tudo isso são inteligências que você consegue adicionar às câmeras. Ou então até outro tipo de monitoramento. Identificação do isolador, ou seja, mudou a cor do isolante. Problema. O filtro também. Quando o filtro já está sobrecarregado, né, ele muda de cor. Identificação também é um ventilador. A câmera entende o padrão do que é um ventilador ligado. Quando o ventilador desliga, a câmera também reconhece. E isso pode ser o estopim, né, a regra para acionar o alerta. Índice para gerenciamento de cor também, né? A Huawei consegue entender o que é um vazamento, né? Ou seja, aqui, ó, isso aqui não é comum, né? Então, essa alteração no padrão gera um alerta. A corrosão, então, identificação também da mudança de cor, que pode ser considerado corrosão se for marrom. Ou então, placa de sujeira, barro, tudo que mudou a característica do equipamento, né, de um momento para o outro, também é gerado um alerta. Para a parte de controle de pessoas, nós temos aí algumas inteligências. Por exemplo, identificação de capacete. Identificou um capacete, identificou uma cabeça. Era uma área restrita para uso de capacete, então um alerta é gerado. Uniforme. As pessoas obrigatoriamente têm que usar uniforme azul. Foi detectado alguém fora do padrão. Alguém sem uniforme azul. Então, um alerta é gerado. A parte de fumar, né, então de fogo. Então, qualquer flash de luz, né, como se fosse um isqueiro, ou a posição, né, de alguém colocando alguma coisa na boca, dependendo da inteligência que a gente adicione, ela consegue identificar como o ato de fumar. Pessoas no chão, também. A câmera está lá, o analítico entende pessoas passando. Assim que uma pessoa está deitada, que a câmera reconhece uma pessoa na posição horizontal, um alerta é gerado, ou seja, é o alerta de queda, né? Contagem de pessoas, você consegue ter isso em tempo real, né? Entrou 50 pessoas, saíram 50 pessoas. Ou nessa tela tem 3 pessoas, nessa tela tem 4 pessoas e assim por diante. Você consegue extrair a lógica de contagem de que você quiser. Luvas, por exemplo, que você consegue criar uma regra, né? A luva obrigatoriamente é vermelha ou amarela. Assim que uma mão for detectada sem aquela cor, um alerta é gerado. Então essas são algumas das inteligências que a gente consegue adicionar ao business, né, ao negócio de vocês para evitar perca humana. Aqui também você consegue usar isso aqui para o business, tá? Isso aqui não é nem tanto para vídeo monitoramento. Você não vai só filmar a imagem, você vai administrar o equipamento. Lógico, você tem os seus painéis de gestão, né, dos transformadores. Porém, aqui você tem uma dupla checagem. Então, às vezes a temperatura aparece real aqui e demora para alarmar lá. Você consegue ter
dois filtros, né? Aqui a gente consegue colocar até 12 pontos de medição numa imagem. Então a temperatura aqui chega até 550 graus, né? Do monitoramento dos equipamentos. Então são medições bem precisas, tá? Não precisa nem se preocupar, mas aqui tá com a tela em chinês, mas o produto vindo para o Brasil, ele é automaticamente entregue na língua local. Então eu consigo ter toda essa parte de gestão de temperatura com esse tipo de câmera térmica, ou câmera termográfica, né? A térmica é aquela que precisa de uma autorização do exército, né? Mas aqui é a câmera termográfica, então essa venda desse tipo de câmera é liberada. Algumas outras adaptações, né? Como eu falei, o exemplo da adaptação de iluminação. Lembra aqui, ó, quando você vai tirar uma foto e você tira uma foto contra a janela, né? A imagem fica desse jeito aqui, né? Porém, a câmera da RAW ela consegue fazer esse contraste, né? Então, independente da iluminação que tiver, ela vai estar nítida. A controle de neblina, imagina uma imagem lá que você tem uma grande, geralmente de manhã, né? Fica aquela cerração. A câmera consegue remover isso por um filtro. Então, é a grande diferencial das soluções da Huawei. Adaptação de velocidade. Por exemplo, o carro passou muito rápido, não conseguiu identificar qual é a placa. Por quê? Porque fica aquele borrão, né? As câmeras da Huawei têm adaptabilidade à velocidade, ou seja, eu consigo corrigir aquele borrão, né, e pegar o frame correto, então eu não tenho uma imagem arrastada, né? A parte de backlight cenário é exatamente aqui, mas aqui já é uma foto para um ambiente real, né? Então eu consigo realmente identificar uma pessoa ali na estrutura. Essa estrutura está e adaptando, por exemplo, ó, aqui é cedo, vai ficando mais tarde, vai escurecendo. Ó, aqui são 7h30, 5h30, né? 5h40, aqui já são 6h40. Foi ficando escuro, né? De noite, e eu fui adaptando a qualidade da imagem. Com certeza foi ficando escuro e eu fui corrigindo, né? E baixa iluminação, a mesma coisa aqui, ó. 7 horas da noite eu consigo compensar. E 7h30 eu ativo o meu infravermelho. Então, a partir daqui, a minha câmera entra no modo infravermelho de baixa iluminação. Então, eu consigo, mesmo com baixa luz, ter imagens nítidas o tempo inteiro. A identificação do interruptor, né? Então, eu consigo ter inteligências, né? Por exemplo, uma câmera monitorando essas três, por exemplo, essas três grandes chaves aqui, né? Com esse quadrado aqui. Esse quadrado é o meu ponto de atuação, né? Então, se eu perceber que algo se movimentou aqui ou algo abriu, né, um alerta gerado. Aí eu consigo fazer a dupla confirmação, né? A câmera me avisa que o interruptor fechou, que o interruptor abriu, né? Isso é enviado para uma análise, né? E aí você tem aqui a automação, a sua automação, né? Você vai detectar pelo sistema que a chave caiu, mas você também vai ter na sua tela exatamente o momento da abertura da chave. Então você consegue ter esse tipo de automação. Hoje, como eu falei, lembra da API, que eu consigo automatizar e mandar informações baseado nos eventos, né? Eu consigo, por exemplo, hoje já é homologado, né? Já é suportado a automação com o sistema SCADA, né? De despacho. Então, eu consigo adicionar no seu ticket aqui, né? Inclusive o vídeo da chave abrindo. Então, eu consigo, inclusive, ter uma câmera filmando o painel analógico e validar, ok, o painel analógico ficou vermelho, ou seja, abriu a chave. Então, eu consigo ter uma terceira validação, duas validações por vídeo, mais a validação do sistema de que realmente o problema ocorreu e automaticamente já com o vídeo do evento. Aqui o exemplo, né, daquela intrusão, né? Isso aqui é como a câmera Huawei percebe, tá? Ela não percebe a mudança do pixel. Ela percebe a inteligência, ela reconhece que isso aqui é um corpo e isso está entrando pulando a cerca, né? Imagina um ambiente que eu não tenho, né? A fibra chegando aqui, né? Eu não tenho a conexão. Eu quero ter essa cerca, mas eu não tenho a conectividade. Não consigo ter um enlace sem fio, né? Usando solução Wi-Fi ou solução de micro-ondas, né? Solução transmissão ponto a ponto aqui de rádio entre as minhas antenas. A alimentação entra nesse ponto principal aqui de fibra. Aí eu tenho um backhaul todo, Wi-Fi, todo sem fio. E
continuação da minha rede aqui. Então, todas essas imagens continuam sendo transmitidas em tempo real para a central de monitoramento, né? Aqui eu tenho múltiplas câmeras, né? Câmeras PTZ, câmeras solar, a parte toda do módulo de conexão de switch, né? Baterias. E assim por diante. Eu creio que já estou chegando no final, né? Esse aqui é o quarto item, porém o quarto item é mais um demonstrativo, né, do que a Huawei tem. Na linha de devices, a Huawei hoje ela tem ali uma série de câmeras, né? Então hoje, se a gente for contar por modelo, hoje a Huawei tem praticamente 3 modelos, né? Três linhas, né, de modelo vendidas no Brasil: a série X, a série M e a série C. A série D não é um modelo, digamos assim, a série C seria um modelo para uso similar a uso doméstico, né? Então no Brasil a Huawei não vende a série D. No Brasil a gente vende a série C, M e X, onde cada uma delas tem a sua inteligência, tem a sua certificação de anti-corrosão, anti-chuva, anti-neblina, anti-impacto, anti-interferência eletromagnética. Então, ali está dentro do portfólio. Se a gente for somar, hoje a Huawei tem mais de 200 modelos de câmeras diferentes, tá? No que tange aqui a modelos de câmeras e suas respectivas tecnologias e capacidades. Para a gestão, a gente tem aí alguns modelos, né, de IVS. O IVS 1800 com análise, sem análise, para 8 câmeras, para 16 câmeras, para 32 câmeras, para 64 câmeras. Então, cada caixa dessa tem o seu limite físico. Se você vai fazer uma solução onde depende da administração, onde você vai fazer a gestão de centenas ou milhares de câmeras, a gente já recomenda o uso do 3800. Então, ou você vai ter uma gestão centralizada de tudo, ou você vai ter centenas ou milhares de câmeras conectadas num único ponto. O IVS aqui ele já tem toda a parte de storage, poder computacional, nesses 3 modelos. E a parte do report, né, da parte lá em cima, que são os serviços em nuvem, né? Então você pode usar a nuvem Huawei, você pode usar. A Huawei ainda não vende isso como serviço, é mais como um plataforma as a service, né? Você faz o hosting lá da sua solução. A gente tem parceiros que têm uma nuvem privada já, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Oi. A Oi tem uma solução dessa de vídeo monitoramento no data center deles, então eles vendem isso como serviço, né, como uma cloud privada. Então eles têm uma cloud privada de vídeo monitoramento baseada na tecnologia Huawei. E a Video Analytics, né? Hoje a gente consegue selecionar alguns analíticos que não são default do portfólio e você compra a parte e coloca na sua plataforma, né? Que é o HoloSense Store. Então, esse aqui é o grande serviço de inteligência de terceiro nível. E, lógico, isso aqui também pode ser feito o deploy, né, no seu data center. Você não precisa usar uma rede externa para fazer isso. Tudo isso pode ser on-premises também, tá? Não é 100% cloud. A gente fala de cloud porque cloud é uma tendência total do mercado, né? Hoje está todo mundo migrando para a nuvem, migrando os seus serviços para a nuvem. E a Huawei também oferta isso direto na nuvem, se for o caso. Mas caso não, a Huawei foca no tradicional. A gente monta um data center para você com rack Huawei, com data center Huawei, com controle de acesso Huawei e com servidores Huawei. Todo no on-site, né, on-premises. Eu creio que é isso. Eu creio que a gente já pode aí abrir para as perguntinhas. Deixa eu ver Muito aqui nosso bem, bate-papo. Eu Bruno. vi que pipocou alguma coisa aqui. Só pipocou eu entrando. Muito bem. Márcio, pode tirar, por favor, esse último slide aí? Vamos apresentar o pessoal. Isso. Bom, quero dizer o seguinte, Bruno, nós temos muitas perguntas. Então, vamos Que bom. ter, como nós estamos às 2h50, vamos rapidamente a elas, tá? A primeira pergunta é a seguinte: quais são os requisitos técnicos que os equipamentos oferecidos pela Huawei possuem para operar em ambientes de subestações, ou seja, com alta interferência eletromagnética? Sim, a linha de câmeras da Huawei, a Huawei tem uma linha de câmeras, lógico, tem toda a parte de conectividade, né, de
switches industriais, GPONs industriais que tem a capacidade. A Huawei tem a câmera Huawei, a linha específica, né, do modelo específico da série M ou série X, modelo tal, tem toda a capacidade, as normas para suportar o funcionamento em ambientes como esse, em ambientes hostis com alta interferência eletromagnética. Então, a Huawei tem uma linha de produto específica, tanto de conectividade, né, de switch, roteador, para esse tipo de aplicação e câmeras. Então, sim, a gente tem uma linha específica para Continuando, ambiente. continuando, a mesma pessoa perguntou: não encontramos nas normas nacionais, imagino que sejam normas técnicas, que tratem da exigência de compatibilidade eletromagnética para equipamentos de vídeo monitoramento, o que dificulta bastante os processos de aquisição pelas concessionárias. Vocês estão trabalhando junto com a BNT? Tem algum trabalho desenvolvido que você saiba para que tenha normas nacionais brasileiras para isso? Não, a Huawei não está em contato com o representante oficial de normas, mas a Huawei entende que se você seguir o padrão de switch industrial, você vai conseguir um tipo de resposta, né, que seria similar, né? Não tem mesmo no mercado que tenha uma exigência de compatibilidade padrão, mas a Huawei consegue suportar o mesmo nível da linha industrial, né? Ok. Não é que quando você tem a norma BNT, você simplesmente se refere à norma e você já está comprando com aquela característica de Não tem esse padrão. magnética, né? Fica bem, bem mais fácil, né? É, tem uma pergunta aqui, eu não sei se ela está completa, mas vamos lá. Vocês oferecem soluções SD-WAN One também? Sim, SD-WAN na verdade é a tecnologia de virtualização de rede, né? Então seria o conceito de você ter uma rede lógica, né, totalmente apartada de uma rede lógica tradicional. Sim, hoje a Huawei tem uma tecnologia de switches, né, de fabric, que podem ser usadas, né, você cria o fabric, né, a malha de redes. Então hoje a Huawei sim oferece roteadores e switches Layer 3 com tecnologia SD-WAN. Muito bem. Mais uma. Que é similar, eu tenho umas duas ou três similares, tá? A SDC é um produto da Huawei. Podem ser utilizadas também as câmeras disponíveis no mercado, eu adicionaria, e inclusive aquelas que já estão consideradas legadas nas subestações, usinas, enfim, nas instalações das Sim. empresas. Desde que essas câmeras legadas suportem, primeiramente, a Huawei não tem integração com câmera analógica. Ela sendo IP, ela usa o protocolo ONVIF, que é aquele protocolo default de câmeras, tá? Hoje tem uma série de protocolos, né, ONVIF S, F, M, mas suportando o protocolo básico, né, o ONVIF S, a gente consegue administrar as câmeras IPs. Muito bem. Vamos continuar avançando aqui. Ah, Próxima pergunta. Os protocolos de comunicação das câmeras e NVR são proprietários? Continua. Não. A inteligência para a geração de eventos, incêndio, falta de capacete, etc., está nos IVS? Esses possuem APIs para integração com outras aplicações? Sim. Três perguntas. A primeira, não é proprietário, né? Hoje a gente tem o protocolo é um VIF, é padrão um VIF e padrão agora é um padrão NF181, que é um padrão tradicional do mercado asiático, né? Mas é um similar ao ONVIF. Então a gente suporta ONVIF e suporta esse outro protocolo padrão asiático, que seria similar. Então não é proprietário nem câmera nem IVS. A parte de inteligência, né? Se a inteligência ela está na câmera ou se a inteligência ela está na plataforma. A gente tem um modelo híbrido, tá? Então, para soluções mais simples, a gente opta pela inteligência na câmera. A detecção, por exemplo, de capacete está na câmera, a detecção de reconhecimento facial está na câmera, porque você enxuga o core, né? O seu IVS ele vai ser menor, seu VMS vai ser menor. Porém, você consegue ter
câmeras, digamos assim, burras, né, câmeras que não têm inteligência, e usar a capacidade, por exemplo, do 3800, do IVS 3800, para fazer análise lá no 3800. A Huawei suporta os dois modelos. Existem câmeras com inteligência embarcada, ou a gente consegue usar a capacidade de processamento do IVS 3800 para fazer isso, né? Aí demanda tudo a questão de banda, né? Uma coisa é o IVS, ele é o central, né? Então eu preciso receber o vídeo e interpretar, encontrar um rosto, encontrar uma chave, encontrar um capacete nesse vídeo. Então eu demando placa gráfica, eu demando placa de memória, eu demando placa de mais processador, né? Mais core, mais núcleo. E aí eu vou aumentando esse meu core. Então, dependendo do projeto, você consegue fazer um equilíbrio, né, entre core e entre inteligência da câmera. Muito bem. Vamos continuar. Pergunta mais. A Huawei tem como se integrar uma rede IP por satélite? Sim, sim. Uma vez que você tendo o backhaul ali, o satélite chegando num switch layer 3, num router, você consegue jogar essa imagem. Lógico, tem o delay tradicional do satélite, né? O seu real time vai ter o tempo de subida e descida, né? Então, o seu tempo, sua câmera ao vivo vai ter o delay do satélite, mas sem problemas. Muito bem. Eu acho que essa é a última pergunta, a não ser que alguém Acho pipoque que com tem mais. uma ali, ó. Acho que veio Bom, direto para mim, né, para o apresentador. Qual é o throughput mínimo necessário para suportar uma câmera SDC? O que a Huawei recomenda, por padrão, são 4 MB por câmera. Porém, a Huawei tem protocolos de compactação, né? Hoje a gente trabalha com os protocolos H264, H265. A gente está para fazer o release do H266. Porém, a Huawei está trabalhando no 266 e tem um compactador que se chama o H265 Extra, que a gente consegue compactar ainda mais esse vídeo. Então você consegue ter uma transmissão. O SDC é inteligente, então você precisa de uma alta qualidade. Então, uma câmera que vai em Full HD, a gente consegue jogar 30 frames por segundo em Full HD, uma transmissão de banda. Você comprar mais se você usa um protocolo proprietário. Mas uma solução comum, 1 mega por câmera, ou se usar o protocolo tradicional Huawei, proprietário Huawei, 500K por câmera. então vamos lá. Como eu disse, a minha última, você ainda avançou Uhum. mais uma. Como é feita a integração do alarme com escada via protocolo DNP? Isso, via API, protocolo NP. Muito bem, eu agradeço. Acho que nós gastamos a nossa hora muito bem. Eu agradeço a Huawei, agradeço a todos que estão presentes. Eu acho que pintou uma pergunta a mais, vamos ver. É realmente, eu acho que você já respondeu. Se é possível fazer integrações com outras aplicações via API, interfaces abertas. Acho que você já respondeu isso. Alô, Bruno. Acho que o Vai criar Bruno saiu. tem aqui, né? Oi? Voltei? Oi? Oi, 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 oi. Muito bem, nós estamos com uma pequena Um falha delayzinho. aí na internet, um delay. Você ouviu a pergunta? Ouvi, sim, totalmente compatíveis com APIs. A Huawei, inclusive, fornece as APIs para dashboard, né? Então você consegue botar o seu pop-up lá no dashboard, no mapa, tudo via API. Bom, aqueles que tiverem qualquer pergunta adicional, quiserem contato, obviamente nós vamos distribuir essa palestra. Tem e-mail do Bruno. Se vocês não encontrarem, a UTC está à disposição de vocês. Nós colocamos vocês em contato com ele. Muito obrigado. Achei a apresentação excelente, Bruno. Agradeço a você estar conosco e pode se despedir. Muito obrigado, eu que agradeço a UTC América Latina pela oportunidade. E todo mundo que estiver aqui pode entrar em contato por e-mail ou com a UTC. A gente tem um time, a gente tem na Huawei Brasil uma vertical de energia, né? Então a gente tem accounts
vendedores, pré-vendas, time de suporte dedicado para atuar nesse segmento, né? Então, por favor, sintam-se à vontade em questionar, em trazer projetos. Lembrando que a Huawei já tem know-how, né? A gente ganhou um projeto recentemente na CEMIG, então a gente tem know-how de câmera para esse tipo de segmento no Brasil. Então. Muito obrigado. Lembro a todos que a UTC América Latina promove praticamente uma semana sim, uma semana não, um webinar técnico de interesse do setor de infraestrutura crítica. Estamos à disposição de vocês. Entrem em contato, se associem conosco, as empresas, obviamente. E muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela sua apresentação. Até logo. Tchau, tchau.